paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou o pastor Oséias e hoje nós vamos estudar um dos temas centrais da fé cristã, a salvação. Vamos compreender o que a Bíblia ensina sobre essa grandiosa dádiva de Deus, explorando a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Veremos que a salvação não é obra humana, mas um ato soberano da graça divina, acessível somente pela fé em Jesus Cristo. Abordaremos também questões essenciais como o papel do Espírito Santo na segurança da salvação, a eterna relação entre a eleição divina e o livre-arbítrio e, por fim, a importância da santificação e da perseverança na fé. Além disto, traremos um breve histórico sobre as origens das doutrinas reencarnacionistas e mormonista. Que o Espírito Santo nos guie para compreendermos essa verdade tão maravilhosa e essencial na nossa vida cristã. Nesta lição de número 11 do primeiro trimestre de 2025, cujo título é A Salvação Não é Obra Humana. O texto áureo está registrado na Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, no capítulo de número 3 e versículo de número 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática nos diz: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. A leitura bíblica em classe está registrada na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos de número 1 a 10. Te convido a abrir a sua Bíblia comigo e lermos juntos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos à introdução da nossa lição? O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Esta lição aborda o tema salvação com base no ensino do apóstolo Paulo de que é um ato exclusivo da graça divina e que o ser humano, morto em delitos e pecados, não pode se salvar por méritos próprios. A partir do estudo das Escrituras Sagradas, entendemos que toda iniciativa de redenção parte de Deus e que o homem não pode conquistar a salvação por boas obras, mas apenas por meio da fé em Jesus Cristo, e este é o tema central da soteriologia. Mas o que é a soteriologia? A soteriologia é a doutrina da salvação, um ramo fundamental da teologia sistemática, que estuda como Deus redime a humanidade do pecado e da condenação eterna. A palavra soteriologia é formada por dois termos gregos, soterios, que significa salvação, e logos,
que significa palavra, princípio ou ensino. Essa doutrina abrange diversos aspectos, como a graça, a fé, a justificação e a regeneração, a adoção como filhos de Deus e a glorificação futura. E podemos resumi-la como um conjunto de doutrinas da salvação. O pastor Antônio Gilberto, no livro Teologia Sistemática Pentecostal, apresenta assim as 20 doutrinas da salvação com seus respectivos embasamentos bíblicos. Primeiro, doutrina do pecado. O pecado separa o homem de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3:23. Segundo, doutrina da graça de Deus. A salvação vem pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, conforme Efésios 2:8. Terceiro, doutrina da expiação pelo sangue. Jesus pagou o preço da salvação. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, conforme 1 de João 1:7. Quarta, doutrina da redenção. Libertação do pecado pelo sacrifício de Cristo, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, conforme Efésios 1:7. Quinta, doutrina da propiciação. Jesus satisfez a justiça divina, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, conforme Romanos capítulo 3 e versículo 25. Sexta, doutrina da fé salvífica. A salvação é recebida pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé, conforme Efésios 2:8. Sétima, doutrina do arrependimento. Mudança de mente e coração. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, conforme Atos capítulo 2 e versículo 38. Oitava, doutrina da confissão dos pecados. Necessidade de reconhecer o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, conforme 1 de João capítulo 1 e versículo 9. Nona, doutrina do perdão dos pecados. Deus perdoa quem se arrependeu. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Décima, doutrina da regeneração. Novo nascimento em Cristo. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, conforme João 3:5. 11ª, doutrina da imputação da justiça. É a justiça de Cristo atribuída ao crente. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça, conforme Romanos 4:5. 12ª, doutrina da adoção. Crentes se tornam filhos de Deus, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, conforme Gálatas 4:5. 13ª, doutrina da santificação. Processo contínuo de transformação, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, conforme 1 aos Tessalonicenses 4:3. 14ª, doutrina da presciência de Deus. Deus sabe quem crerá. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, conforme 1 de Pedro 1:2. 15ª, doutrina da eleição divina. Deus escolhe os crentes, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4. 16ª, doutrina da predestinação. Deus planejou a salvação, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, conforme Romanos 8:29. 17ª, doutrina da chamada para a salvação. Deus convida todos a crer, e aos que predestinou, a estes também chamou, conforme Romanos 8:30.
18ª, doutrina da justificação pela fé. O crente é declarado justo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, conforme Romanos 8:1. 19ª, doutrina do julgamento do crente. Obras serão avaliadas, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, conforme 2 aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 10. 20ª, doutrina da glorificação. O crente será transformado, e aos que justificou, a estes também glorificou, conforme Romanos 8:30. Mas como podemos definir a salvação? A salvação é um ato de Deus que resgata o homem do pecado e da condenação eterna. Se lermos Efésios 2:8-9, Romanos 5:1 e Tito 3:5, veremos que a salvação envolve regeneração, justificação, santificação e glorificação. Não é apenas um livramento do inferno, mas uma transformação espiritual e um relacionamento restaurado com Deus. Falando de salvação, nos importa destacar que, se nós temos o relacionamento com Deus restaurado, este relacionamento tem que existir. Não tem como nós vivermos um relacionamento com uma pessoa com quem nós não falamos e de quem nós não ouvimos, ou a quem nós não ouvimos. Por isso é muito importante na nossa vida cristã nós mantermos o relacionamento sempre vivo. Esse relacionamento ele vive como? Nós conversando com o Pai e o Pai conversando conosco. Nós oramos e lemos a sua palavra para que ele fale conosco. Porque um relacionamento onde não existe diálogo pode ter durabilidade? Nunca, jamais. Portanto, quando nós temos a oportunidade de ter o nosso relacionamento restaurado ou restabelecido com Deus, nós precisamos manter esse relacionamento ativo. Existe alguém que lê menos a Bíblia do que nós crentes? Eu conheço pessoas que ainda não se decidiram por Cristo e lê muito mais a Bíblia do que muitos de nós. Portanto, eu volto a dizer aquilo que eu já disse várias vezes. Leiamos a palavra de Deus, meditemos na palavra de Deus, vivamos a palavra de Deus e tenhamos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. E também não só isso, estejamos atentos para o que o Senhor fala, porque sempre o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Só para resumirmos a definição de salvação, salvação é a obra completa de Deus para resgatar o ser humano do pecado e conceder-lhe uma nova vida e, por fim, a vida eterna. Nós falamos bastante sobre salvação, mas o que não é salvação? Existem muitas pessoas que praticam determinadas religiões e pensam que isso é salvação, que estão salvas, mas salvação não é isso. Salvação não é apenas frequentar uma igreja com nome de cristã ou seguir uma religião. Salvação também não é apenas frequentar ou tornar-se membro de uma igreja local. Uma coisa é pertencer a uma igreja e outra coisa é pertencer à Igreja de Cristo. Não é apenas possuir e ler uma Bíblia. Também não é apenas ser participante da Santa Ceia do Senhor ou da Eucaristia. Salvação não é adquirida por boas obras ou por méritos humanos. Também não é uma mera mudança de comportamento, mas uma transformação operada por Deus. Muitas pessoas confundem a salvação com práticas religiosas, mas a Bíblia ensina que a salvação é uma transformação completa feita por Deus na vida do ser humano. É tanto que Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É importante nascer de novo, mas que nascer de novo é esse? É uma transformação completa. Se estudarmos as epístolas, veremos que os apóstolos, em cada situação, deram instruções de vários atos ou de várias ações que antes que nós fôssemos servos de Cristo, nós fazíamos e que agora nós não fazemos mais. Por quê? Exatamente porque nós fomos transformados. E quem é transformado tem uma nova vida. E isto, irmãos, é nascer de novo. Para ter a salvação é necessário ter toda essa transformação. Que nós podemos operar em nós mesmos? Não. O Espírito Santo de Deus é quem opera em nós. Primeiro tópico: a salvação sob a graça de Deus. Primeiro subtópico: a descrição do estado espiritual humano, versículos 1-3. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior.
O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado: mortos em ofensas e pecado, andar segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andávamos nos desejos da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana. Mas o que o apóstolo Paulo queria dizer com todas essas duras expressões? Simplesmente que o homem está morto espiritualmente em suas ofensas e pecados. Todos nós, sem Jesus, não podemos nada. Estamos distanciados de Deus porque todos nós pecamos. Nós estudamos isto na lição passada, que todo homem já nasce pecador. Todos nós temos tendência ao pecado, por isso estamos mortos em ofensas e pecados diante de Deus. Todos nós, se não tivermos Jesus, estamos seguindo o curso do mundo e dominados pelo príncipe das potestades do ar. Isso é o que todo homem distanciado de Jesus está fazendo. Também vivendo segundo os desejos da carne e sendo por natureza filhos da ira. Devido à depravação total do gênero humano, nós ficamos impossibilitados de buscarmos a Deus sem uma intervenção divina. Mas como que Deus intervém? Nas 2 semanas anteriores nós falamos sobre esse assunto, mas voltamos a repetir. Deus, o Espírito Santo, é quem nos convence do pecado, é quem nos convence da justiça e quem nos convence do juízo. Por isso, nós podemos nos colocar diante de Deus e, através de Jesus Cristo, sermos justificados para podermos desfrutar da sua presença e também da sua salvação. Segundo subtópico, mortos em ofensas e pecados. Versículos 1 e 5. As expressões "e vos vivificou" no versículo 1 e "nos vivificou juntamente com Cristo" no versículo 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões "mortos em ofensas e pecados" no versículo 1 e "mortos em nossas ofensas" no versículo 5 não devem ser entendidas literalmente, por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, conforme Isaías 59:2, e não significa aniquilação espiritual total. Meus irmãos, o conceito de morte espiritual não significa inexistência, mas apenas a separação de Deus. Se alguém está espiritualmente morto, ele simplesmente está separado de Deus, ou seja, não tem a presença de Deus na sua vida. O mesmo apóstolo Paulo, que usou a expressão de que nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas, disse que Deus nos vivifica e nos vivificou através de Jesus Cristo, o seu Filho. Com isto, nós podemos apresentar-nos diante dele, porque ele nos deu vida novamente. Que vida? Podermos aproximarmos-nos dele, podermos falar com o Senhor nosso Deus, porque ele nos vivificou. Ele, não nós, não nossas obras, não somos dignos, mas ele nos vivificou através de Jesus Cristo, seu Filho. Mesmo nós não sendo dignos, com sua misericórdia, ele nos amou na nossa condição de pecadores e nos deu a salvação, que é um ato soberano dele, mediante a vivificação pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem age em nós, fazendo com que nós possamos nascer de novo, ser regenerados, e regenerados possamos ter acesso direto a Deus, não somente como estranhos, mas como filhos. Somos gerados novamente e nessa transformação nós passamos a estar aptos a nos apresentar diante de Deus. E nos apresentando diante dele, nós podemos em todo o tempo falar com ele, chamando de Pai. Terceiro subtópico, a exegese dos versículos 8 a 10.
Esta passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa de salvação com ajuda humana ou qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega A.T. Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. O texto diz especificamente assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O termo graça significa favor imerecido. Nós merecíamos? Não. Deus, em sua infinita misericórdia, amou pessoas que não mereciam ser amadas e deu a salvação. Porque além de ter enviado o Cordeiro perfeito para o holocausto, ele ainda, através do seu Espírito Santo, é quem faz-nos convencidos de que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador para voltarmos à comunhão com Deus. E aí, desta forma, nós temos a fé. Eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo de número 10 e versículo 17. Eu parafraseio assim: que Deus nos dá a fé através do ouvir a sua palavra. Ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo age em nós e em nós gera a fé salvífica. E essa fé é que nos faz nos aproximar de Deus, a fé que o próprio Deus nos dá. Através da graça que Ele mesmo dá, nós temos a salvação que Ele mesmo dá. Ou seja, Deus faz tudo para nós sermos salvos. Em que Deus precisa de mim para eu ser salvo? Em nada, em nada. Ele deu o Cordeiro perfeito para o holocausto, Ele deu o Espírito Santo para que possa falar, para que possa me convencer do pecado, da justiça e do juízo, e é Ele quem me dá a fé para que eu possa ser salvo através da sua graça. E quando falamos da justificação pela fé, sabemos que através da fé que Deus nos deu, nós somos justificados, ou seja, somos declarados justos diante de Deus, pelo próprio Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, nós somos chamados seus filhos. Segundo tópico: soteriologias inadequadas na antiguidade. Primeiro subtópico: os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos a diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica, conforme Salmos 78 e 39, Hebreus 27 e 9 e João 9, 1 a 3. Apesar de nós já termos falado sobre a soteriologia cristã como doutrina da teologia sistemática cristã, o comentarista incluiu aqui neste tópico soteriologia como ensinos religiosos sobre salvação, mas nesse caso ele citou como soteriologias inadequadas, ou seja, que são completamente contrárias às doutrinas cristãs e que não chegam à salvação. A que nós estamos estudando nesse subtópico é a soteriologia reencarnacionista, pessoas que morrem e renascem sucessivamente para que possam evoluir e nessa evolução se tornarem pessoas melhores e assim atingirem a salvação sem a ajuda de Cristo, sem a ajuda de Deus e sem a ajuda do Espírito Santo.
Conseguem? Nunca, jamais. De acordo com o que nós entendemos e vemos nas doutrinas bíblicas, jamais conseguirão. Essa ideia, no passado, esteve presente em várias religiões, entre elas o hinduísmo, budismo, sikhismo, jainismo e também no kardecismo. Enfatiza a salvação pelas próprias obras, algo que biblicamente sabemos ser impossível. Essa soteriologia é refutada principalmente por Hebreus 9:27, que diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo. Existe uma única vida e depois dessa vida existe o juízo. 2:23, Jesus ensina que depois da morte não tem nova vida. Mas como surgiu essa doutrina reencarnacionista? Como disse o comentarista, é quase tão antiga quanto a humanidade. A crença na reencarnação surgiu no Oriente, especialmente no hinduísmo, por volta de 2000 a.C. e se consolidou no budismo em torno do século IV a.C. O conceito influenciou o pensamento grego, sendo defendido por filósofos como Pitágoras e Platão. No Ocidente, foi popularizada pelo Espiritismo de Allan Kardec no século XIX, que reinterpretou a ideia sob uma ótica moralista, afirmando que as almas retornam para a evolução espiritual. Entretanto, a doutrina bíblica nega veementemente qualquer possibilidade de múltiplas existências na Terra. Assim, nós sabemos que tudo isso são enganos do maligno para tentar afastar os homens do genuíno ensino bíblico que Jesus Cristo deixou para nós. Segundo subtópico, os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, conforme Gálatas 1:7. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação, conforme Atos 15:1. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, conforme Gálatas 2:16. Quem eram os galacionistas? Eles eram legalistas judaizantes. Esse termo judaizante nós já estudamos lá na lição de número 2. O que era isso? Pessoas que achavam que para nós sermos salvos, mesmo convertidos ao Evangelho de Cristo, nós deveríamos cumprir a lei de Moisés, ou seja, deveríamos ser também judeus. Mas o apóstolo Paulo, em Gálatas 2:16, ele refuta essa ideia, dizendo que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Aqui nós podemos destacar que, conforme Hebreus 10, de 1 a 10, Jesus cumpriu toda a lei. E através da justificação, ele tornou a lei obsoleta. Por quê? Porque não é necessário cumprir as letras da lei para ser justificado. Com isso, irmãos, nós sabemos que nós somos justificados mesmo não cumprindo as letras mortas da lei. Terceiro subtópico, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isto? Fundado por Mani, que viveu entre 216 e 276 da presente era na Pérsia, atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber este conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus e seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. Em seu ensino dualista, os gnósticos pregavam uma iluminação especial para que o homem pudesse chegar à salvação. Mas somente os homens espirituais, que através da gnosis, que era um conhecimento especial, poderiam evoluir.
As demais pessoas eram pessoas materiais, e a essas pessoas não era possível o acesso a esse conhecimento secreto. Quando nós sabemos que a salvação através de Jesus Cristo está disponível para todos, é pregada para todos, todo mundo pode ter acesso a ela, esses pregavam que não era possível algumas pessoas ter acesso à salvação através desse conhecimento secreto. A salvação bíblica, a salvação cristã, ela é universal e ela deve ser pregada para todas as pessoas, porque todos podem crer, conforme nós lemos lá em Atos 17 e 30. Terceiro tópico, as soteriologias inadequadas de hoje. Primeiro subtópico, o islamismo. Segundo essa religião, se as boas obras superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores, Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus, conforme Romanos 10, 9 e 10. O islamismo, contrastando com as verdades bíblicas e com a doutrina cristã, enfatiza que a salvação é por boas obras e por mérito. Eles afirmam que, se as boas obras de alguém superarem as más obras, esse alguém será salvo. Mas não é isso que a Bíblia afirma. E também, o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, ele afirma que Alá não ama os pecadores. Não como Deus cristão. Não como o nosso Deus que amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Alcorão afirma que Alá não ama nenhum ingrato pecador e não ama a nenhum infiel. Por causa disso, eles pregam que as pessoas têm que viver em boas obras, têm que obedecer algumas regras e normas do Alcorão para assim serem salvos. Segundo subtópico, as testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia em João 14 e 6. Existem dois grupos de salvos, um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos, outro grupo, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é mediador delas, não tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, conforme Romanos 8 e 9. E que, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, conforme João 1 e 12. Assim como muitas seitas religiosas, a organização das testemunhas de Jeová ensinam que a salvação depende da sua organização religiosa. Isso é verdade? Nunca, jamais. A salvação, ela depende de crer em Cristo, de reconhecer Jesus como Salvador e de seguir os ensinos dele, porque ele é o caminho. Como nós já estudamos anteriormente, eles negam a divindade de Cristo e distorcem várias doutrinas bíblicas. Por isso, eles pregam que a salvação depende única e exclusivamente da sua organização religiosa. E tem mais, só vai para o céu um número restrito de salvos, os ungidos, 144 mil. O restante, a grande multidão, vão herdar a terra. E eles vão herdar a terra sem depender de Deus, de Cristo ou do Espírito Santo. Em qual Bíblia eles encontraram essas verdades que eles afirmam? Irmãos, como nós vimos na lição anterior,
nós precisamos conhecer o que se ensina para que possamos pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Por isso, quando tivermos oportunidade de conversar com pessoas que pertencem a essa organização, vamos pregar o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Vamos pregar as verdades bíblicas que nós aprendemos na escola bíblica dominical. Terceiro subtópico, o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos. Mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador, conforme João 14:6 e Atos 4:12. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé, conforme Tito 3:5 e Efésios 2:8-9. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos, conforme Tito 2:11 e também Judas 3. Os mormons, que são os adeptos da conhecida como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi fundada por Joseph Smith Jr. nos Estados Unidos no século XIX. O mormonismo afirma que Smith recebeu revelações divinas e traduziu o livro de Mórmon de tábuas de ouro recebidas por ele de um anjo chamado Moroni. Os mormons ensinam que a salvação exige fé em Cristo, boas obras e rituais específicos, como o batismo pelos mortos. Diferem em muito do cristianismo bíblico em sua visão de Deus, da Trindade e também do plano da salvação. Quando falamos sobre o mormonismo, nós vemos que colocar ordenanças e a aceitação do seu fundador como sendo alguém enviado por Deus como condição para a salvação contraria completamente a Bíblia, contraria completamente o que nós estamos estudando na presente lição. Por quê? Boas obras salvam? Nesta lição, nós vemos que a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça de Deus por meio da fé. Mas e as obras? O próprio apóstolo Paulo afirmou no versículo 10 da leitura bíblica em classe que nós lemos, que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Assim, nós sabemos que boas obras não salvam, mas os salvos praticam boas obras. Aí nós pegamos várias doutrinas que nós estudamos aqui, doutrinas reencarnacionistas, doutrinas islâmicas, doutrinas mormonistas, e nós vemos em todos eles salvação pelas obras. E no cristianismo, nós temos boas obras porque somos salvos. Nós produzimos bons frutos porque o Espírito Santo habita em nós. Nós não vivemos de boas obras para sermos salvos, mas nós temos boas obras porque somos salvos. Vamos à conclusão da nossa lição. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano da sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento, conforme Romanos 2 e 4. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. A doutrina bíblica da salvação é clara, é um ato da graça divina, sem intervenção ou mérito de nenhum humano. Então, quando alguém pensa que pelos seus próprios méritos pode ser salvo, está biblicamente enganado. Quando alguém pensa que um outro ser humano, além de Jesus Cristo, pode interceder diante de Deus pela sua salvação, também está redondamente enganado. Por isso devemos nos firmar na fé em Cristo, pois a salvação é um dom gratuito de Deus, acessível a todos aqueles que creem e confessam a Jesus Cristo como seu Salvador.
Como nós já vimos, a salvação inclui regeneração, justificação, santificação e glorificação. Como vimos na lição que estudamos sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo ele é a garantia da nossa salvação. Por quê? Porque ele é o selo e penhor da nossa herança. O nosso Deus, através do Espírito Santo, ele faz com que nós tenhamos uma comunhão tal com ele que gera em nós a certeza da salvação. E além disso, conforme Paulo escreveu aos Romanos no capítulo de número 8 e versículo de número 16, é ele quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Também salientamos que a palavra de Deus afirmando que a salvação não é pelas obras, mesmo que as obras não salvem, tudo o que nós fazemos na obra de Deus e para Deus será galardoado, conforme Paulo escreveu na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos as nossas recompensas. E de acordo com 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15, as obras vão ser provadas onde? No fogo. Serão obras de palha ou feno, serão obras de madeira, serão obras de prata, obras de ouro e obras de pedras preciosas. E todas essas obras serão provadas pelo fogo. E alguns, apesar de serem salvos, não receberão recompensa simplesmente porque suas obras não passaram pelo fogo. Ou foi palha ou feno, ou foi madeira. E por isso não receberão galardão. E estes serão salvos, mas não serão galardoados. Quando nós falamos de soteriologia, é importante lembrar que nós somos assembleianos e, como assembleianos, nós somos arminianos. E nós, arminianos, pregamos que o homem tem livre-arbítrio. Apesar de nós já termos citado aqui tanto eleição quanto predestinação, nós sabemos que Deus escolhe quem vai ser salvo. Deus escolhe, com certeza. Quem? Ele quer que todos os homens se salvem. Isto o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo em sua primeira epístola, no capítulo de número 2 e versículo de número 4. Mas para o homem ser salvo, precisa se deixar influenciar pelo Espírito Santo, e assim ele vai entender e atender ao chamado divino com a fé que o mesmo Deus vai dar. E a partir daí, o homem vai poder desfrutar da eterna salvação diante de Deus. Deus abençoe a cada um dos que nos acompanharam até aqui. Se essa aula foi útil para você, curta para que o YouTube entenda a sua utilidade. Compartilhe essa aula também com alguém que você sabe que verá utilidade nela e se inscreva no nosso canal para que você seja avisado todas as semanas das aulas que nós estamos postando. Amém? Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus. Querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui com mais uma aula das nossas lições bíblicas.